Meus irmãos, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero postar sobre perguntas que o pastor Ângelo responde. E a primeira pergunta que eu quero trazer para que nós meditemos é sobre essa situação que estamos vivendo. A pandemia da Covid é ação direta de Deus? Não, meus irmãos, não tem como ser, porque lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, está escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Isso significa que nada de mal ou de ruim pode vir de Deus. Agora, a pandemia ela é fruto de uma conjugação de fatores. A vontade do homem, as forças de uma natureza decaída pelo pecado, e sim, claro, a permissão de Deus. Deus, ele tem o controle da história. E ele conduz essa história de forma macro para que a história seja dirigida para onde ele apontou. Isso está confirmado lá no texto de Romanos, capítulo 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, meus irmãos, que todas as coisas ruins, elas podem ser aproveitadas por Deus para abençoar aqueles que amam a Deus. Deus ele não iniciou a pandemia para punir a humanidade, mas ele pode sim utilizar essa pandemia para abrir o entendimento de alguns e tocar o coração das pessoas para que elas busquem a proteção e o cuidado de Deus. Outra coisa que a Bíblia deixa claro é o que está lá em João, capítulo 16, versículo 33, que diz que neste mundo tereis aflições. Isso significa, meus irmãos, que qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, ela está sujeita a passar por momentos ruins nessa vida. Ninguém está imune a isso. Agora, o que Deus promete está lá no Salmo 30, versículo 5, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai trazer o livramento no momento certo. Outra coisa também que o texto bíblico nos promete, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Ou seja, Deus não vai deixar que nós passemos por uma luta, por uma tribulação, por uma dor muito maior do que a gente possa suportar. E Ele garante que nesses momentos Ele estará conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos mantendo de pé. Portanto, continue confiando no cuidado de Deus, na proteção do Senhor, na bondade do Senhor, porque o nosso Deus é fiel em qualquer momento. Deus abençoe você.